Capítulo 36. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, veio contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, de Laquis, o rei da Síria enviou Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles tomaram posição junto ao aqueduto do reservatório superior, que fica na estrada do campo do lavadeiro. Então, saíram ao encontro dele Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf. O Rabsaque lhes disse: Digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que se baseia a sua confiança? Você diz: tem uma estratégia e poder para a guerra, mas isso não passa de palavras vazias. Em quem você depositou a sua confiança para ter a ousadia de se rebelar contra mim? Veja, você confia na ajuda daquela cana rachada, o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. E caso você me diga: nós confiamos em Jeová, nosso Deus, não são os altos sagrados e os altares dele que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: é diante deste altar que vocês devem curvar-se? Agora, façam uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você conseguir encontrar cavaleiros suficientes para eles. Como, então, você poderia repelir até mesmo um dos governadores menos destacados do meu senhor, se você confia nos carros de guerra e nos cavaleiros do Egito? Agora, será que foi sem a autorização de Jeová que vim contra esta terra para destruí-la? O próprio Jeová me disse: vá e destrua essa terra. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao Rabsaque: Por favor, fale aos seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não nos fale no idioma dos judeus, pois o povo que está sobre a muralha está escutando. Mas o Rabsaque disse: Será que foi apenas ao seu senhor e a você que o meu senhor me mandou dizer essas palavras? Não foi também aos homens que estão sentados sobre a muralha, que vão comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina junto com vocês? Então Rabsaque ficou de pé e falou bem alto no idioma dos judeus: Ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, porque ele não pode livrá-los. E que Ezequias não os faça confiar em Jeová, dizendo: Jeová certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não escutem a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se, e cada um poderá comer da sua própria videira e da sua própria figueira, e beber água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve a uma terra igual à sua, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhedos. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: Jeová nos livrará. Será que algum dos deuses das nações livrou a terra delas das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destas terras, qual deles foi capaz de livrar a sua terra das minhas mãos? Então, será que Jeová livrará Jerusalém das minhas mãos? Mas eles ficaram calados e não lhe disseram uma palavra em resposta, pois a ordem do rei era: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf, dirigiram-se a Ezequias com as suas roupas rasgadas e contaram-lhe as palavras do Rabsaque. Capítulo 37.
Assim que o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas e cobriu-se com pano de saco, e entrou na casa de Jeová. Então ele enviou Eliaquim, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e os anciãos entre os sacerdotes, cobertos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é um dia de aflição, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está para nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Talvez Jeová, o seu Deus, ouça as palavras do Rabsaqué, que foi enviado pelo senhor dele, o rei da Assíria, para desafiar o Deus vivente. E assim Jeová, o seu Deus, pelas palavras que ouviu, faça com que lhe preste contas. Portanto, ore a favor do restante que ainda está vivo. Então os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhes disse: Isto é o que devem dizer ao seu senhor. Assim diz Jeová: Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os ajudantes do rei da Assíria lançaram contra mim. Pois porei na mente dele um pensamento, e ele ouvirá uma notícia e voltará à sua terra, e eu o farei cair pela espada na sua própria terra. Quando Rabsaqué ouviu dizer que o rei da Assíria tinha partido de Laquis, retornou a ele e o encontrou lutando contra Libna. Então o rei ouviu dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: Ele saiu para lutar contra o Senhor. Quando ele ouviu isso, enviou novamente mensageiros a Ezequias, dizendo: Digam o seguinte a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja, você ouviu o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, entregando-as à destruição. Acha que só você escapará? Será que os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Onde estão Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que habitava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade e os reis das cidades de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias pegou as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Depois, Ezequias subiu à casa de Jeová e as colocou diante de Jeová. E Ezequias começou a orar a Jeová, dizendo: Ó Jeová dos exércitos, Deus de Israel, sentado em teu trono acima dos querubins, só tu és o verdadeiro Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Jeová, e ouve. Abre os teus olhos, ó Jeová, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para desafiar o Deus vivente. É verdade, ó Jeová, que os reis da Síria devastaram todas as terras, bem como a sua própria terra, e lançaram seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. É por isso que eles conseguiram destruí-los. Mas agora, ó Jeová, nosso Deus, salva-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que somente tu, ó Jeová, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou a seguinte mensagem a Ezequias: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que Jeová falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza, zomba de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça diante de você. A quem você desafiou e contra quem blasfemou? Contra quem levantou a voz e ergueu seus olhos arrogantes? Foi contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos, você desafiou a Jeová, dizendo: Com os meus muitos carros de guerra, subirei ao alto das montanhas, às partes mais distantes do Líbano. Cortarei os seus altos cedros, seus juníperos seletos. Entrarei nos seus refúgios mais elevados, nas suas florestas mais densas. Cavarei poços e beberei águas. Secarei os rios do Egito
com a sola dos meus pés. Você não ouviu? Isto foi decretado muito tempo atrás. Desde o passado remoto, preparei isto. Agora o realizarei. Você transformará cidades fortificadas em montes de ruínas. Os habitantes delas ficarão indefesos. Ficarão apavorados e serão envergonhados. Eles se tornarão como a vegetação do campo e a relva verde, como o capim que cresce nos telhados e que é ressecado pelo vento leste. Mas sei muito bem quando você se senta, quando sai, quando entra e quando você está furioso comigo, porque o seu furor contra mim e a sua agitação chegaram aos meus ouvidos. Por isso, porei meu gancho no seu nariz e meu freio na sua boca, e o conduzirei de volta pelo caminho por onde veio. E este será o sinal para você. Este ano vocês comerão o que crescer sozinho, e no segundo ano vocês comerão os grãos que daquilo brotar. Mas no terceiro ano vocês semearão e colherão, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Os da casa de Judá que escaparem, os que restarem, lançarão raízes na terra e produzirão frutos nos ramos. Pois de Jerusalém sairá um restante, e do monte Sião os que sobreviverem. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz Jeová a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará flecha nela, não a enfrentará com escudo, nem levantará uma rampa de ataque contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio, ele não entrará nesta cidade, diz Jeová. Eu defenderei e salvarei esta cidade por minha própria causa e por causa de Davi, meu servo. E o anjo de Jeová saiu e matou 185.000 no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou de manhã cedo, só havia cadáveres. Portanto, Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou a Nínive e ficou ali. E quando ele estava se curvando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.